Mas os corpos, eles não absorvem calor da mesma forma, né? Cada material tem tem a sua facilidade ou a sua dificuldade para poder absorver o calor, a energia na forma de calor. Depende também da massa do material, depende de uma série de fatores. Mas esses fatores a gente pode condensar num negócio que é chamado capacidade térmica de um objeto, que é uma constante de proporcionalidade entre o calor recebido ou cedido pelo objeto, né? E, claro, ele também depende da variação da temperatura do objeto. De tal forma que o calor que vai ser cedido ou recebido pelo objeto vai ser igual a essa capacidade térmica vezes a variação da temperatura. Lembrando que a variação da temperatura é a temperatura final que o objeto, né, do objeto menos a temperatura inicial do objeto. Essa unidade de capacidade térmica no sistema internacional ela é dada por Joule por Kelvin. Mas quem em cargas d'água foi Kelvin? Lord Kelvin, na verdade, foi um homem chamado William Thomson. Ele nasceu em 1824 e morreu em 1907. Foi um dos grandes gênios da física, né, um gênio britânico. Reinou absoluto na ciência inglesa por bastante tempo. Né? Foi presidente da Academia Real de Ciência bastante tempo. Perseguiu um monte de cientistas, foi perseguido também por outros montes de cientistas, mas enfim, ele deu contribuições incríveis, né, na física da termodinâmica, né? Ele estabeleceu a temperatura absoluta, né, tanto é que ele patenteou não, ele recebeu, né, a escala Kelvin, né, a ideia do zero absoluto também foi dele. E ele é chamado de Lord Kelvin, na verdade, porque ele é um barão. Né? Ele foi como é que eu posso dizer? Ele foi dignificado como Barão Kelvin. Né? Nesse livro aqui, o livro da ciência, no finalzinho dele aqui tem uma notinha sobre William Thomson. Né? Nascido em Belfast, o físico William Thomson se tornou professor de filosofia natural da Universidade de Glasgow aos 22 anos. O cara se tornou professor da universidade com 22 anos de idade. Em 1892, ele foi dignificado e passou a ser o Barão Kelvin, pelo nome do rio que corta a Universidade de Glasgow. Kelvin viu a mudança da física como uma mudança fundamental na energia, e seu trabalho produziu uma síntese de muitas áreas da física. O trabalho dele foi abrangente em muitas áreas da física. Né? Aqui está dizendo que tá aqui, ó, ele fez contribuições na análise matemática da eletricidade e da termodinâmica, e fora os tentáculos dele, né? Porque todo mundo ia atrás dele pedir orientação, ele dava. Quem não pedia, ele criticava o trabalho. Então, com as críticas, o trabalho, de uma certa forma, acabava se desenvolvendo também. Né? Aqui continua dizendo: desenvolveu a segunda lei da termodinâmica e estabeleceu o valor correto para o zero absoluto, temperatura em que tudo cessa, em temperatura que cessa todo movimento molecular, em menos 273,15 graus Celsius. A escala Kelvin, que começa no zero, em zero absoluto, leva o seu nome. Ele inventou o espelho galvanômetro para receber sinais do telégrafo e presidiu a colocação do cabeamento transatlântico em 1869. Antes, não tinha internet, não tinha nada disso. Ou você mandava uma carta, a carta ia de navio para o outro continente e assim demorava uns 3 meses, ou no final do século XIX, né, 1800 alguma coisa, no meio do final do século XIX, começou a se usar o telégrafo. Você emitia um sinalzinho, o sinalzinho ia pelo cabo e chegava no outro local quase que instantâneo. Né? Assim, você mandava um impulso, era só o tempo do impulso, seguir o cabeamento e chegar lá no outro ponto. Ele também inventou e aperfeiçoou a bússola náutica
e a máquina de previsão de ondas. Lord Kelvin sempre gostou de controvérsias e rejeitou a teoria da evolução de Darwin. Tá vendo? Quando o Darwin era britânico, né? Então era do reino, né? Do Reino Unido, né? Era da Austrália, se não me falha a memória. Depois eu confirmo aqui, mas era da Austrália, se não me falha a memória. Então, de uma certa forma, devia obediência à academia Real de Ciência, né? Só que aparentemente não havia diálogo com o Lord Kelvin, né? Então eles não chegaram às vias de fato, né? Isso não dá, continentes diferentes, coisa e tal, mas ele sempre rejeitou a ideia, né? Então, assim, um cientista muito influente rejeitando a ideia de outro cientista que está tentando botar uma ideia que, na verdade, é uma revolução, né? Então, assim, Lord Kelvin não via isso com bons olhos, né? Aí aqui continua, fazendo muitas declarações e além dessa briga com Darwin, né, ele fazia muitas declarações ousadas que incluía a previsão de que nenhuma aeronave jamais seria bem sucedida na prática, né? Ou seja, ele dizia até que a ideia do voo não era possível. Bem, a gente tem Santos Dumont para provar isso, né? Ele fez essa declaração que em 1902, né? Em 1903, 1904 ele já tinha avião voando, pelo menos ou com os Wright ou com aquele planador lá dos irmãos Wright ou o avião do Santos Dumont. No entanto, uma citação amplamente atribuída a Lord Kelvin de que agora não há mais nada de novo para ser descoberto na física é quase certamente apócrifa, ou seja, é quase uma mentira, né? Assim, todo mundo acha que ele não falou isso, mas durante muito tempo essa mensagem, né, que não havia mais nada de novo para se descobrir na física, foi atribuída a ele. E o que na verdade foi uma bela de uma mentira. O século XX revolucionou tudo. A física foi toda revolucionada. Mecânica quântica, relatividade, física moderna, e bomba atômica, e radiação, e aí vai. Céu, a gente ainda não acabou, a gente ainda tem muito ainda o que percorrer. Sim, mas voltando ao nosso assunto, né? Como eu falei aqui antes, a capacidade térmica, né, ela é uma constante tal que depende do meu material. Só que essa capacidade térmica, ela pode sofrer uma alteração de acordo com a massa do material. Tipo, se eu pego uma tora de madeira gigantesca, né, de uma dessas árvores aí que atinge, sei lá, 50 metros de altura, 30 metros de altura, né, com vários anos, ela é bem grossa, então ela tem uma massa bem grande. Diferente de eu pegar um ramozinho dela, né, um galhozinho dela com uma seção reta de corte bem menor, esse galho pequeno, ou uma lasca da casca dessa árvore, pegaria fogo bem mais rápido, ou seja, poderia absorver o calor que eu estou dando para ele de uma maneira bem mais rápida do que a tora toda, uma parte bem grossa da tora. Por quê? Embora seja do mesmo material, tem uma diferença entre as massas. Então, essa capacidade térmica, ela vai depender de uma constante que depende do material e 2, da massa que está atribuída. Então, existe uma quantidade, que eu vou chamar esse Czinho minúsculo aqui, ó, que é o calor específico, né, que ele é definido como a capacidade térmica por unidade de massa, né, do objeto. Ou seja, cada material possui o seu calor específico, né, possui esse Czinho aqui. A capacidade térmica vai ser esse Czinho vezes a massa. A capacidade térmica vai ser o Czinho vezes a massa. Então, na verdade, a quantidade de calor que um objeto pode absorver ou ceder, né,
vai ser igual a calor específico vezes a massa vezes a variação da temperatura. Só para ilustrar aqui, por exemplo, no sistema internacional é isso aqui, é joule, quilograma, Kelvin, tá? A prata tem valor de calor específico 236. Se eu for para o chumbo, né, é 128. Se for para o vidro, né, é 840. O que isso quer dizer? Quer dizer que o vidro ele facilita essa troca de calor, assim, ele absorve calor bem mais rápido do que a prata ou do que o chumbo, por exemplo, ou do que o tungstênio, né? Ele absorve bem mais rápido, né? Ele facilita essa troca de calor bem mais do que a prata ou do que o tungstênio. O que vai contrabalancear ali vai ser a questão da massa, né? Certo. E aqui, ó, esse Czão aqui maiúsculo é a capacidade térmica, o Czinho é o calor específico e esse Mzinho aqui é a massa. Certo. Mas assim, quando a gente pega água e aquece, faz com que a temperatura dessa água chegue a 100 graus, essa água muda de estado. Ela deixa de ser líquida para ser um gás. Ou então, se eu pego a água e faço com que a temperatura dela vá a valores negativos, em graus Celsius, essa água também sofre uma mudança de estado. Ela passa de líquido para sólido. Como é que isso vai interferir nas nossas contas? Bem, existe um negócio que vai ser chamado de calor de transformação, né, que é essa letrazinha aqui, L, que vai nos ajudar a entender a quantidade de calor absorvida durante a troca de estado, né? Nós temos a matéria, né? Tem 4 tipos de estados, tem o sólido, o líquido, o gasoso e o plasma, né? Quando a gente passa do sólido para o líquido, a gente faz uma fusão, né? Faz com que o gelo, no caso da água, né? O gelo se torne líquido. Ou quando a gente passa do líquido para o sólido, né? Da água para o gelo, a gente faz uma solidificação. Quando a gente passa do líquido para o gás, a gente faz uma vaporização. Quando a gente passa do gás para o líquido, a gente faz uma condensação. Só que a gente pode partir direto do sólido para o gasoso, pulando essa parte aqui do líquido. Quando isso ocorre, a gente faz uma sublimação. Ou quando a gente passa do gás direto para o sólido, a gente faz uma deposição. A gente pode passar do gás para o plasma, fazendo uma ionização. A gente ioniza o gás, né? A gente pode fazer uma ionização do gás e gerar o plasma. E quando a gente passa do plasma para o gás, a gente faz uma recombinação. Certo? Então, esse calor de transformação, a gente vai observar ele na seguinte fase, nos seguintes momentos. Quando a gente tem o calor de vaporização, né, quando a gente muda aqui quando vai haver a mudança de fase da líquida para gasosa, né, esse calor, a gente vai usar o calor de vaporização, ou então quando a gente tem a mudança de sólido para líquido, a gente usa esse calor de fusão, esse LF aqui. E para cada material, essas coisas têm seus valores. Por exemplo, para o oxigênio, né, o calor de fusão do oxigênio é 13,9 kJ por quilograma, e o calor de vaporização é 213 kJ por quilograma. O ponto de fusão do oxigênio é 52 graus Kelvin, ou seja, bem baixo, menos 200 e alguma coisa Celsius. E o de ebulição também é bem baixo, 90 Kelvin.
quase menos 200 Celsius. Aqui tem o da água, enfim. No livro de vocês tem essa tabela aqui com vários desses valores. Ainda em tempo, quando eu estou fazendo, estou fundindo, né? Estou pegando, fazendo que o meu objeto passe do sólido para o líquido, eu estou dando energia para esse objeto. Ou seja, eu tenho que aumentar a temperatura dele. Então, eu tenho que dar energia para ele poder passar do sólido para o líquido. Quando eu vou fazer a solidificação, ou seja, eu vou passar do líquido para o sólido, eu preciso retirar energia desse objeto. Né? Preciso diminuir a temperatura dele. Quando eu vou fazer a vaporização, vou passar do líquido para o gasoso, eu tenho que dar energia para o objeto. Quando eu vou passar do líquido ou do gás para o líquido, fazendo a condensação, eu tenho que retirar energia desse objeto. Né? E agora a tarefa. A tarefa dessa aula é o seguinte. Tá vendo essa garrafazinha aqui? Ó? Tá aqui líquido, a pessoa está pegando aqui na garrafa, ela dá uma sacudida na garrafa, essa garrafa aqui congela. Eu acredito que isso aqui seja água com gás, mas isso aqui acontece com cerveja, acontece com refrigerante quando vocês tiram do congelador. E eu quero que vocês expliquem por que isso aqui acontece. Eu quero um textinho que vocês enviam para o meu e-mail. Essa é a tarefa que vai valer a presença de vocês. Explique por qual razão essa água aqui, ó, ou a cerveja quando eu tiro do congelador, ou o refrigerante, congela quando eu dou uma sacudidazinha nela aqui e tal. Quero que vocês expliquem isso aí.